Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos, o Padre Marcos dos Santos. Convido você então a dar seu like aí, divulgar esse canal de evangelização. Nós vamos meditar então o Evangelho do quinto domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 15, versículo 4a a 5b. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho, ele vem tocar fundo os nossos corações, porque nos chama, nos convida a nós nos unirmos cada vez mais a Cristo. É muito interessante, eu como padre, eu vou fazer, se Deus permitir, em setembro, 5 anos de sacerdócio, a gente perceber como que as pessoas se relacionam com Deus. As pessoas, elas têm uma ligação meio com Deus apenas de interesse, né? Poucas pessoas têm uma relação de amor. Assim como uma cadeira, né? Ela tem um formato quadrilátero, né? Então, 4 pontos, 4 pernas que dão suporte para a cadeira. E independente do material, se esses 4 pontos estão alinhados, ela suporta qualquer peso. A maioria das pessoas também. São 4 pontos que as pessoas elas vão nas igrejas, seja católica, seja evangélica, para ficar pedindo apenas graças. Que é a vida financeira, todos nós precisamos de dinheiro. Saúde, todo mundo quer ter saúde e vivermos nesse mundo com qualidade. Depois, vida amorosa, né? As pessoas, todo mundo quer amar e ser amado. E em nome dessa vida amorosa, fazem verdadeiras misérias. E aqui miséria no sentido literal, né, da palavra, né, de pecados, de erros e de horrores que lesam a vida dela e das demais. E depois a vida familiar, que seria aqui a relação entre pais e filhos, né, relação com sogro, com sogra, com parentes, com cunhados, né? Então, as relações familiares. Então, vida amorosa, relação familiar, saúde e vida financeira. Mas as pessoas não vão na igreja para isso, vão procurar novena para isso, novena para aquilo. E poucas pessoas, elas se preocupam em conhecer ao Senhor, amar ao Senhor Jesus e de salvarem as suas almas, né? Nós estamos aqui para salvar as nossas almas. Santo Inácio de Loyola, um grande santo, ele dizia que o homem tem essa missão: conhecer, amar, servir a Deus nesse mundo e gozar de Deus no outro. Mas para que eu possa gozar de Deus no outro, ou seja, ver Deus face a face, ou seja, ser salvo, é necessário servi-lo. Para servi-lo é necessário amá-lo, e para amá-lo é necessário conhecê-lo. E Jesus, ele vem nesse evangelho, fazendo uma parábola, ele vem contar essa história. Nós estamos aqui no capítulo 15, ele está na última ceia, ele está abrindo o seu coração, e ele faz essa comparação, dizendo que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, ele é o tronco. A seiva, podemos dizer, o evangelho não está falando, mas podemos dizer que é a ação do Espírito Santo, e o Pai é o agricultor, que vem fazer as podas nos ramos, nos momentos certos, para que estes ramos, ou seja, que somos nós, possamos crescer e dar os frutos. Precisamos dar frutos. E aqui a pergunta que devemos fazer é: o que devemos fazer para nos unirmos cada vez mais a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo? Esta união se dá por uma coisa chamada palavra vulgar, se dá por algo chamado graça. O que significa graça? Graça significa algo que é imerecido, né? É dado, gratuito, gratuitamente. Aquilo que é gratuito vem de graça.
ou seja, não é necessário pagar. Mas no termo teológico, graça é a autocomunicação de Deus. Então, Deus ele vai agindo sobre nós por meio da sua graça. Podemos dizer que há várias graças, o qual Deus derrama sobre cada um de nós, né? Temos a chamada graça atual. Então, mesmo as pessoas que estão em pecado, para que elas possam se moverem em arrependimento, Deus entra com a graça atual. O que significa graça atual? A iluminação de Deus, do Espírito Santo, sobre a nossa mente, a nossa inteligência e que move a minha vontade para fazer o bem. Se essa graça atual se dá de uma forma em que eu recebo para resistir a uma tentação, se chama também graça eficiente. Nós temos também a chamada graça sacramental. A graça sacramental é a graça dada, conferida por cada sacramento que Jesus Cristo instituiu. Então, o batismo, que nos torna filhos de Deus, membros da igreja, templo do Espírito Santo, que perdoa todos os nossos pecados, inclusive o pecado original, a crisma, que nos torna milis Christi, soldados de Cristo, a Eucaristia, do qual recebemos Jesus, o seu corpo, sangue, alma e divindade, não só espiritualmente, fisicamente, porque Jesus Cristo está tudo inteiro no seu Santíssimo Sacramento. Então, que aumenta a nossa relação com Jesus, a Eucaristia, o sacramento da confissão, que vem nos reabilitar e perdoar os nossos pecados e reaver a graça santificante em nossas almas, o sacramento da unção dos enfermos, que vem pedir a cura ou vem dar a graça de bem morrer, o sacramento do matrimônio, que dá a graça da união dos cônjuges, e para poder viver bem essa missão, né, de cônjuges, de um para com o outro e também para educar os filhos, e a ordem, que se desdobra em 3 graus de diaconato para o serviço, o presbiterato, o sacerdócio para a Eucaristia, e o bispo, né, que exerce o governo, a plenitude do sacerdócio, e que também é o único que tem o poder de conferir todos os sacramentos, inclusive o sacramento da ordem. Então, as graças, cada sacramento tem uma graça específica. É claro que alguns sacramentos, eles conferem a chamada caráter indelével, ele tem uma mudança ontológica, ou seja, íntima na alma daquele que o recebe. Portanto, só podem ser recebidos uma vez, como é o caso do batismo, o caso da crisma, como é o caso do sacramento da ordem, né? Então, essa divisão dos sacramentos de caráter indeléveis. Eu não vou especificar aqui cada sacramento, mas para sabermos que existe uma graça para cada sacramento. E por fim, a graça santificante, que nos torna amigos de Deus, que nós recebemos o batismo e que nós perdemos com o pecado mortal, e que nós reabilitamos quando nós nos arrependemos e recebemos o sacramento da penitência. A graça santificante nos torna amigos de Deus. É o que os gregos chamam de teoses. O homem vai se deificando, porque à medida que ele cresce na graça santificante, ele se santifica também. Então, o padre vai fazer uma comparação mais ou menos com o fogo e o ferro, certo? Fogo é uma coisa, o ferro é outra. Da mesma forma, Deus é um ser, o ser humano é outro. Mas se nós juntamos o fogo, pondo o ferro na labareda, com o passar das horas, ele vai ficando avermelhado, ele vai ficando incandescente, ele vai assumindo características do fogo, sem ser o fogo. Da mesma forma também, o homem em união com Deus, pela graça santificante. Homem continua homem, Deus continua Deus, mas como que Deus vai permeando, ele vai transpassando, ele vai atravessando toda a existência do homem, de forma que Deus venha habitar no homem. Deus vem habitar no homem que está em graça. Deus, Padre, habita em todos os homens? Não. Habita apenas aqueles que estão em estado de graça santificante, de forma que tudo que fazemos, quando estamos em estado de graça, Deus faz conosco. Se eu estou pregando, se eu estou lendo, se eu estou limpando a minha casa e a minha alma em união com Deus, tudo tem um mérito infinito, podemos dizer, à medida que nós estamos em união proporcionalmente com o Senhor. Se eu perco isso, tenho que reaver. Assim, essa comparação, para podermos entender a união que Jesus está querendo dizer, que Ele é a videira, que nós somos os somos e que estamos e devemos estar unidos a Ele. Pergunta é, poxa, Padre, é legal, eu perco, infelizmente,
essa graça santificante, essa união com Jesus Cristo, quando eu peco. Mas como que eu posso crescer? Então, convido você a mudar a sua mentalidade, né? Não olhar só para as mãos de Deus, o que Deus pode fazer por você. Olhe para o coração de Deus, olhe para o seu coração dele, ou seja, o que você pode fazer para servir o Senhor, você possa crescer em união com o Senhor. Então, primeira coisa, os sacramentos, né? É necessário recebê-los adequadamente. É necessário receber o batismo, é necessário comungar bem, comungar em estado de graça. Chega um pouco antes na igreja, adora Jesus no sacrário, meu irmão, minha irmã. Não é necessário estar exposto no censório, se estiver melhor, né? Comungue em estado de graça, se deleite com Jesus, se ponha de joelhos. Você pode ir na missa, terminou a missa, não saia correndo, faça a sua ação de graças. Então, os sacramentos, depois ter uma vida de oração, preciso falar com o Senhor. Fala o que, Padre? Louvar a Deus, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pedir perdão pelos nossos pecados que sempre cometemos, pedir por nós, pelas nossas necessidades que precisamos, pedir pelos demais. Precisamos também, para poder crescer na união com o Senhor, evitar todo pecado, guardar os 10 mandamentos, a lei de Deus. Os padres não pregam mais sobre os mandamentos e o povo também não conhece. Então, como que você vai viver se você não conhece? E aqui está a norma para sabermos os pecados, que é pecado, que não é pecado, o que agrada e não agrada ao Senhor, que está em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 15. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, faltar missa domingo é pecado grave, podendo ir e não ir, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, os pecados sexuais, o sexo antes do casamento é fornicação, uma vez casado se trai adultério, um adultério cometido sem arrependimento, se morrer vai se condenar, não roubar, não levantar falso testemunho, ou seja, não mentir, não caluniar, não difamar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, guardar os mandamentos do Senhor. E também eu leio os evangelhos. Você tem que conhecer quem é Jesus. E como disse São Jerônimo, quem desconhece a Escritura e desconhece o próprio Jesus Cristo, não fica fazendo Jesus da sua cabeça. As pessoas imaginam Jesus como que um hippie de 2000 anos atrás. Não. Deus feito homem, Deus encarnado, que morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou dos mortos, que há de vir para vir julgar os vivos e os mortos, e vai nos julgar quando nós morrermos, como nos diz em Hebreus 9:27, foi dado ao homem morrer apenas uma vez, e depois da morte vem o juízo. E também eu vejo, vivemos o mandamento do amor, de amarmos as pessoas, e temos grande devoção à bem-aventurada sempre Virgem Maria. Por esses dias foi festa, memória dia 28 de abril, do grande santo São Louis-Marie Grignon de Montfort, São Luís Maria Grignon de Montfort. E ele comenta sobre como que Deus faz os seus santos. Ele fala que tem 2 tipos. Assim como o escultor pode pegar madeira e talhar na madeira, e se errar o golpe, destrói a escultura, né? Então ele fala assim, pode ser feito isso. Comparando a obra de arte com a obra de arte nas nossas almas, a santificação. Ou você pode pegar um forno, um molde, pôr a matéria-prima no molde, depois tira, é a forma mais elaborada, mais perfeita. E ele diz, esse molde Dei, de santificação, se chama bem-aventurada sempre Virgem Maria, se chama Nossa Senhora. De termos uma devoção maturada, na verdade, porque ela é nossa mãe espiritual e ela quer que nós estejamos com ela e que façamos a vontade de Jesus e sejamos salvos. Porém, Jesus disse aqui uma grande verdade, que o Pai vem nos podar e poda-nos para que possamos dar frutos. E se não dermos frutos, seremos lançados no fogo. O fogo aqui significa o inferno e as podas significa os sofrimentos que Deus permite que nós passemos. Ou seja, cada um de nós tem uma cruz para passar, uma cruz que foi feita só para nós e que nós devemos carregar com galardia, com elegância, carregar com Jesus. Então, eu posso sofrer, todos os seres humanos sofrem, sofrer com Jesus ou sofrer sem Jesus. Se eu sofrer com Jesus, queridos irmãos, eu vou ter grande mérito. E esse sofrimento vem fazer eu evoluir, vem me purificar.
E aqui nós podemos entender as duas penitências que Deus permite. Ou a penitência ativa, quando eu faço por amor ao Senhor um jejum, né? Tomar banho de água gelada, que seja um jejum, comer algo que eu não gosto, dormir um pouco menos, dormir um pouco mais tarde, me deitar um pouco mais tarde, ou seja, fazer alguma coisa que contraria a minha vontade, que me mortifica a minha carne e que vem fortalecer a minha vontade, as chamadas penitências ativas. Mas existem as penitências passivas, que são sofrimentos que Deus permite que nós passamos na nossa existência e que evidentemente sempre pedimos para poder Deus tirar, mas o Senhor convida-nos também a oferecermos. Jesus, te ofereço esse sofrimento pela minha conversão, pela conversão dos meus. Como Nossa Senhora apareceu para os videntes de Fátima, a Virgem disse para eles: vós aceitais os sofrimentos que Deus, na sua providência, quer que vocês passem? E eles disseram, iluminados pelo Senhor: sim, queremos. É difícil, mas faz parte do nosso processo de intimidade com Deus. Jesus vem dizer que sem nada podeis fazer, é grande a verdade espiritual. E aqui é uma grande promessa. Se permaneceis em mim, eu em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Porque meu Pai é glorificado, para que deis muito frutos e vos tornei meus discípulos. Tornar discípulo de Jesus, seguir a Jesus, pedir ao Pai. Ele está fazendo essa garantia, está dando essa garantia. O Pai vai dar. Claro que talvez não aquilo que nós desejemos, mas aquilo que o Pai deseja dar para cada um de nós. Se pedimos no nome de Jesus. Que possamos, queridos irmãos, dar muitos frutos, suportarmos com paciência as providências que Deus venha permitir que nós passemos e que nós venhamos suportar por amor a Ele. Que o Deus eterno e todo-poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana a todos.